Recentemente, um ponto de vista divulgado no periódico científico JAMA, Journal of the American Medical Association, trouxe à tona um debate sobre a dieta cetogênica. Escrito por médicos da Escola de Medicina de Nova York, nos Estados Unidos, o artigo levanta dúvidas sobre a eficácia dessa dieta caracterizada por redução significativa na ingestão de carboidratos e aumento de gorduras e proteínas, no contexto do tratamento da obesidade e do diabetes. Essa estratégia alimentar, previamente utilizada no tratamento de certos casos de epilepsia, atraiu a atenção de certos indivíduos que buscam perder peso. Embora a redução de carboidratos seja uma abordagem relativamente comum e controversa em programas de emagrecimento, na dieta cetogênica essa limitação é ainda mais rigorosa. Nesse plano, a quantidade de carboidratos não ultrapassa 10% das calorias diárias. Em comparação, em uma dieta equilibrada, essa proporção é de aproximadamente 50%, ou seja, 5 vezes maior. Para indivíduos com diabetes tipo 2 que necessitam gerenciar os níveis de glicose no sangue, pode parecer uma estratégia coerente eliminar praticamente todas as fontes de carboidratos da dieta. Afinal, esses componentes se transformam facilmente em glicose no corpo. Deixa eu fazer uma pausa, porque, para facilitar o seu entendimento nesse assunto, vou deixar um link na descrição desse vídeo para você baixar um e-book gratuito e ter acesso a toda essa informação quando e onde quiser. Clique no link na descrição assim que acabar de ver esse vídeo. Agora, voltando ao assunto. Agora, para aqueles que almejam reduzir a circunferência da cintura, evitar um nutriente que contém uma quantidade significativa de calorias também pode parecer uma abordagem válida, correto? Além disso, algumas pesquisas efetivamente indicam que a dieta cetogênica está ligada à diminuição do peso corporal e à redução dos níveis de glicose no sangue. Entretanto, o que os autores daquele artigo estão levantando é se é o próprio padrão alimentar que está gerando esses benefícios. Qualquer plano alimentar é eficaz quando reduz a quantidade de calorias consumidas. A dieta cetogênica não é uma exceção. A questão que precisamos colocar é se essa dieta é viável a longo prazo e se contribui para a saúde a longo prazo, refletem os especialistas no texto. Dieta cetogênica para o diabetes. Conforme indicado no artigo dos Estados Unidos, as provas relacionadas a esse tópico não são conclusivas. O estudo mais abrangente, conduzido no ano anterior, de fato apresenta um nível significativo de reversão do diabetes tipo 2 em indivíduos que diminuíram a ingestão de carboidratos ao longo de um ano. Algumas pessoas até interromperam o uso de insulina. No entanto, essas constatações podem estar sujeitas a influências enviesadas. Isso significa que as pessoas já estavam predispostas a seguir um programa de redução calórica, e a abordagem não foi contrastada com outras formas de planos alimentares. Em resumo, o fator mais relevante para gerenciar a doença parece ser a redução da ingestão calórica em relação ao passado. E, naturalmente, é importante moderar o consumo de fontes de carboidratos refinados, como arroz, massas, pães brancos, refrigerantes, doces etc., que provocam aumentos rápidos nos níveis de glicose no sangue. No entanto, vale ressaltar que esses alimentos não estão completamente excluídos. E para emagrecer no longo prazo, ela funciona? O conceito por trás disso é que, ao reduzir a ingestão de carboidratos, o organismo comece a recorrer a outras fontes de energia, em particular as reservas de gordura armazenadas no tecido adiposo. Curiosamente, o procedimento de decompor a gordura para produzir glicose resulta na formação dos chamados corpos cetônicos, os quais se acredita terem um efeito saciante. É justamente a presença dessas substâncias que levou a esse modelo alimentar a ser denominado cetogênico. Contudo, a questão da eficácia dessa dieta como método de emagrecimento também é discutida no artigo dos Estados Unidos. Os autores fazem menção a uma análise de 13 estudos com acompanhamento de pelo menos um ano, nos quais a dieta cetogênica foi comparada a outros planos alimentares. O desfecho revelou que, embora a restrição significativa de carboidratos tenha levado a uma maior perda de peso, essa diferença não ultrapassou 1 kg. Dessa forma, é possível que a perda de peso mais significativa com a dieta cetogênica seja principalmente devido à drástica diminuição na ingestão calórica. No entanto, com o passar do tempo, é provável que a redução no emagrecimento se torne mais evidente. Adicionalmente, pode ser considerado mais difícil manter consistentemente um padrão alimentar cetogênico ao longo do tempo. Considere o seguinte: esse tipo de plano alimentar praticamente exclui alimentos como arroz, macarrão, pão, batata, várias frutas e outros itens comuns.
Essa restrição em diversos grupos alimentares nos conduz às possíveis consequências negativas da dieta cetogênica. Riscos em longo prazo. Por um aspecto, é amplamente aceito entre os profissionais da área que os carboidratos refinados devem ser consumidos com bastante cautela devido à associação com o aumento de peso e outras questões de saúde. Por outro lado, uma restrição tão rigorosa de carboidratos em geral muitas vezes implica na eliminação de alimentos benéficos para a saúde, como os cereais integrais e as frutas. Nesse cenário, é possível que o organismo apresente carência de fibras, vitaminas e minerais. A quantidade de gordura consumida, que pode chegar a até 90%, também é um ponto digno de discussão. Para alcançar esse nível, muitas vezes é necessário aumentar a ingestão de gorduras saturadas, as quais elevam os níveis de colesterol LDL e estão ligadas a riscos de infarto e AVC. Atualmente, não existem estudos reconhecidos que tenham investigado a taxa de mortalidade e os riscos cardiovasculares associados à adesão à dieta cetogênica. Contudo, o artigo do JAMA menciona outras reações adversas que já foram registradas na literatura científica: prisão de ventre, mau hálito, dores de cabeça, fraturas ósseas, diarreia e diversas deficiências de vitaminas e minerais. Moral da história. Em resumo, é possível que esse plano seja eficaz para indivíduos específicos, especialmente nos estágios iniciais, porém não se pode afirmar que ele seja superior a outras abordagens nutricionais que conduzam a déficits calóricos no contexto do enfrentamento do diabetes tipo 2 e da obesidade. Da mesma forma, não é possível determinar com certeza sua segurança a longo prazo. Você quer descobrir o segredo guardado às 7 chaves das celebridades para emagrecer? Você vai se surpreender com essa revelação que vai acelerar seu resultado de perda de peso. Prepare-se para conhecer um método revolucionário que elimina até 1 quilo por semana, sem abrir mão de comidas deliciosas. Desvende o mistério que está mudando vidas. Sua curiosidade será recompensada. Não perca tempo, clique no primeiro link na descrição e embarque nessa transformação incrível.